Oi pessoal, sejam bem-vindos à 21ª videoaula de pesquisa e ordenação, e na última videoaula nós vemos alguns métodos de busca, só que os mais efetivos deles precisavam que o vetor estivesse ordenado. Então por isso nas próximas 6 videoaulas nós vamos ver 6 métodos de ordenação diferentes. Começando pelo Bubble Search. O Bubble Search é o método de ordenação mais simples que tem. Ele consiste basicamente o seguinte: nós temos um vetor aqui desordenado e a gente sempre vai olhar dois elementos seguidos. Então a gente vai olhar esses elementos aqui. O que acontece? A gente sempre vai fazer uma verificação. Se o elemento da esquerda for maior que o elemento da direita, a gente vai trocar eles de lugares. Caso não seja, a gente não vai fazer nada. E após isso, a gente vai sempre passando um elemento adiante. Sempre olhando esses elementos, depois esses dois e assim vai até chegar no final do vetor. Quando esse processo acabar, a gente vai conseguir levar o maior número desse vetor para o final. Depois disso, é só a gente fazer esse passo repetido para o vetor, só que tirando o último elemento. Depois, a mesma coisa, só que tirando os dois últimos elementos. E assim vai até que a gente consiga ordenar esse vetor. Então, por exemplo, como seria nesse caso daqui? A gente observa esses dois aqui, ó. O número da esquerda, ele é maior do que o número da direita? É. Então vamos trocar ele de lugar, ficando dessa forma aqui, ó. Então agora a gente passa para os próximos dois elementos aqui, ó. Sempre com a mesma verificação. O elemento da esquerda, ele é maior que o elemento da direita? Sim. Então a gente vai trocar os dois de lugares. Depois disso, a gente olha novamente os dois próximos elementos aqui, ó. O elemento da esquerda é maior que o elemento da direita? Não é. Então a gente não faz nada. Só olha os próximos aqui, ó. O elemento da esquerda é maior que o elemento da direita? É. Então vamos trocar os dois de lugares. E por fim, a gente olha os dois últimos elementos aqui, ó. O elemento da esquerda é maior que o elemento da direita? É. Então vamos trocar os dois de lugares. E com isso a gente conseguiu o quê? Levar o maior elemento para o final desse vetor daqui. Que no caso é esse 9 daqui, né? Então o que a gente sabe? Que essa parte do vetor aqui, ele já está ordenado, né? Então o que a gente precisa ordenar? Essa parte daqui do vetor. Então a gente vai repetir esse mesmo processo, só que excluindo esse último elemento daqui, já que ele já está ordenado, né? Então no caso, só para essas 5 posições aqui primeiras. Então a gente volta aqui do início. Observe esses dois aqui. O da esquerda é maior? Não é. Passa para o próximo. O da esquerda é maior? Não é. Vamos passar para o próximo. Da esquerda é maior? É maior. Então vamos trocar os dois de lugares aqui, ó. Depois, o da esquerda é maior? Também é maior. Então a gente vai trocar esses dois aqui de lugar. Então agora que a gente chegou no final do vetor, né? Já que a gente não considera mais esse aqui, já que ele já estava ordenado, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Repetir, só que para essa parte daqui, ó, que ainda não está ordenada. Ou seja, a gente vai excluir os dois últimos que já estão ordenados. Então a gente faz o mesmo processo. A gente observa que os dois primeiros. Da esquerda é maior? Não é. Passa pro próximo. Da esquerda é maior? Não é. Passa pro próximo. Da esquerda é maior? É maior. Então vamos ordenar. E fazer a mesma coisa, só que agora só para os três primeiros, né? A gente olha aqui. Da esquerda é maior? Não é. Depois, o da esquerda é maior? É maior. Então a gente troca os dois. E com isso a gente conseguiu ordenar esse vetor daqui. Mas como que ficaria isso no código? Para isso, eu já deixei o código pronto aqui do Bubble Sort. E junto com ele, o algoritmo, que ele só tem um vetor aleatório, também de tamanho aleatório, a gente escolhe o tamanho, ele vai dar para o Bubble Sort ordenar. E ao mesmo tempo, ele vai medir o custo desse aqui. Por quê? Para a gente conseguir, no final dessas 6 videoaulas, a gente comparar todos os métodos e ver qual deles é o mais eficiente. Então, essas variáveis aqui, que envolvem o custo, é só para isso. Só para a gente medir o custo. No final da explicação, eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso aqui para calcular o custo. Então, começando aqui, ó. Essa função daqui, a gente só vai ter dois parâmetros, que é o nosso vetor e a nossa quantidade de elementos que tem nesse vetor. Então, o que a gente vai fazer? Criar uma variável auxiliar só para ajudar a gente na hora da troca. E a principal lógica desse algoritmo é o que? A gente sempre vai ordenando e quando o último estiver ordenado, a gente ordena os outros elementos, tirando o último que ele já está ordenado. Então o que acontece? A gente vai sempre fazer uma repetição. A gente vai ficar ordenando, sempre tirando o último de um em um, que a gente tira nessa parte daqui, para que o método de ordenação funcione. E a principal lógica desse sistema de ordenação está nesse for daqui, que ele faz o quê? Ele faz uma variável auxiliar daqui, que vai auxiliar a gente a sempre ficar olhando de dois em dois elementos. E por isso ele sempre vai passando um elemento para frente, sempre seguindo aquela regra lá que a gente falou. Se o da esquerda é maior que o da direita, a gente troca. Caso não seja, a gente não vai fazer nada disso. Esse for só vai funcionar enquanto esse i ele for menor que quantidade menos 1. Quantidade, aqui a gente está usando como a quantidade de elementos que ainda falta ordenar. Então, nesse vetor daqui, assim que estava desordenado, a quantidade era 6. Assim que a gente colocou o 9 aqui no final, a quantidade virou 5. Porque a gente só precisava ordenar esses 5 primeiros elementos daqui.
Depois que o 7 colocou aqui, a quantidade virou 4, porque a gente precisava ordenar então 4 elementos. E é por isso que na parte do código a gente vai sempre diminuindo a quantidade aqui no final. Então a principal lógica desse método daqui nada mais é do que essa daqui. A gente vai sempre observando. Se o da esquerda for maior que o da direita, a gente troca e passa para frente, para observar os próximos. Aí no final de todo esse processo daqui, quando for acabar, a gente conseguiu levar o maior elemento para o final do nosso vetor. E com isso então, o final do nosso vetor já está ordenado, né? Então por isso a gente pode desconsiderar ele e só repetir esse mesmo processo para o restante do vetor. Então por isso que ele vai funcionar enquanto a quantidade for diferente de 1. Porque assim que for 1, a gente só precisa ordenar um elemento, né? Mas se só tem um elemento para ordenar, ele já está ordenado. E com isso então, a gente consegue ver ele funcionando aqui. Então para isso, os números que estarão dentro desse vetor serão sorteados entre 0 e 100. Eu vou colocar o código aqui para rodar. Então, o tamanho desse vetor. Vamos pegar como exemplo um vetor de 5 elementos. O script então sorteou esse vetor daqui. E ordenando esse vetor, ele chegou nisso daqui. O que de fato tá certo, né? Ele conseguiu ordenar perfeitamente, seguindo essa nossa lógica aqui. E quantas operações ele fez para isso? Exatas 59 operações, que está sendo medido através desse curso daqui. E como que ele está funcionando? Nessa parte daqui, ele executou 3 comandos, não é? Esses 3 comandos daqui são executados, então por isso que eu somei o custo de 3 operações aqui. No final, nesse curso daqui, mais 3 operações foram realizadas, que seria a condição, a verificação dessa condição e o aumento da variável i. Assim que acabou o for, mais 3 operações foram feitas, que seria essa operação daqui, a última operação de verificação, que ele verificou e viu que deu falso, aí o for parou, e essa operação daqui. E assim que esse while daqui acabou, 2 operações foram feitas, que foi a última verificação do while, de quando ele deu falso, e essa operação daqui. E com isso então, para organizar esse vetor, ele fez 59 operações. Só que nem sempre vai ser 59, né? Às vezes pode ser mais ou menos. Sorteando aqui, por exemplo, outro vetor de tamanho 5, ele fez 65 operações, fez um pouquinho mais. Mas qual que seria a complexidade desse algoritmo daqui? Nesse algoritmo, a gente tem um sistema de repetição que depende da quantidade de elementos, depende diretamente dela, né? Então, um O de n. E dentro desse loop, a gente tem outro loop aqui, que também depende diretamente da quantidade de elementos. Então, O de n também. E O de n dentro de O de n, a complexidade desse algoritmo daqui é O de n ao quadrado. O que, para vetores pequenos, não tem importância. Igual aqui, para um vetor de 5 elementos, foram gastas só 65 operações. É um negócio muito rápido de ser feito. Mas o que acontece se a gente dobrar isso? Vamos colocar então um vetor de 10 de tamanho para a gente ver. Observa que o que? Eu dobrei, ele quase que ficou 4 vezes maior, não é? O que faz sentido. Se tem uma operação ao quadrado, dobrando, ele fica 4 vezes maior. Se eu colocar então um vetor de 20 de tamanho, com isso, a gente conseguiu o quê? Quase quadriplicar de novo o custo dele. Mas um vetor de 20, aí não é um vetor relativamente pequeno, né? Imagina que a gente vai ter um vetor com ID de todos os alunos de um certo curso. Vamos supor que nesse curso tem um total de 1000 alunos. Então, para ordenar isso, ele ficará um vetor muito grande e ele usará muitas operações. Nesse caso aqui, né, mais de 2 milhões de operações foram gastas para ordenar um vetor de 1000 de tamanho, que ainda não é um vetor tão grande assim, né, se a gente for parar para pensar. E se fosse um vetor maior ainda, vamos supor um vetor de 10.000 de tamanho. A gente aumentou em 10 vezes o tamanho do vetor, né? Então, pela proporção de n ao quadrado, ele teria que aumentar quase que em 100 vezes, virar quase 200 milhões. E a gente pode conferir agora se isso aqui acontece de verdade. Colocando 10.000, ele gastou mais de 200 milhões de operações. Então, esse método daqui é o método simples. Se você só quiser ordenar, ele vai servir perfeitamente para você. Mas se você está trabalhando com vetores muito grandes, ele já pode não ser tão interessante assim, porque ele vai ser um método bem lento. Então por isso, nas próximas videoaulas, nós vamos ver juntos mais métodos de ordenação. Porque fica a sua escolha de você escolher qual método implementar, dependendo da situação. Dito isso, essa foi a videoaula. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. Bons estudos e até a próxima videoaula.